Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. O 20 fala assim: havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou ao longe. E observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para cá do nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permite que avise, a fim que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas o rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não houve nem a Moisés e os profetas, tampouco permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, eu quero que através do poder do Espírito Santo, o Senhor venha me usar nesta noite, para que a essência da palavra venha do Senhor sobre a minha vida. A bênção da minha vida alcança a vida de todas as pessoas que estão ouvindo hoje, que irão assistir esse culto pelo programa Pensando Bem, quando assistirem esse culto pelo YouTube, que o contato com a tua palavra traga-nos a bênção sobre as nossas vidas, que todas as obras malignas que cercam os nossos ouvidos caiam por terra nesta noite, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por favor, pode se assentar. Sentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Esta palavra, ela é muito importante para os dias de hoje, porque uma das coisas que Satanás tem lutado muito e tem se empenhado muito é a desmistificação do poder da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que ele é um ser maligno, porque ele desobedeceu o princípio da palavra de Deus. E no entanto, nós como filhos de Deus, outrora criatura e hoje filhos, eu quero que você entenda que tudo que existe acima da terra e abaixo dos céus é criação de Deus. Ponto. Tudo. Tudo foi criado por Deus. O diabo não criou nada. Aliás, ele é criatura de Deus. No entanto, com a liberdade que Deus deu, ele não aproveitou e desobedeceu. Quis fazer o seu próprio reino, assim o fez. Está em um lugar de tormento até o dia do grande julgamento que está para chegar. Que a segunda volta de Cristo envolve pegar aqueles que creram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e sermos arrebatados, julgados, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então Satanás está esperando para ir para o inferno, que ainda não está estreado, viu? E o inferno nem é aqui na terra. Aqui na terra o sol está quente, não tem nada a ver com o inferno. Se você tem medo do inferno, se converta ao Senhor Jesus Cristo e aplume tua vida, que lá no inferno o negócio vai esquentar mais. Se aqui você já está derretendo, lá você não vai derreter, você só vai ferver. Viu? Porque lá diz a palavra de Deus que o fogo não consome a pessoa, nem a doença destrói. É tormento eterno. Entendeu? E aqui na terra o que tem acima e abaixo, essa faixa foi Deus que criou, inclusive Satanás. E Satanás não tem nenhuma autoridade sobre as nossas vidas se nós não o dermos. Porque o Senhor Deus nos deu o livre-arbítrio. É a liberdade de ir e vir, fazer ou não fazer, querer ou não querer, parar ou andar. E tudo tem um tempo. E esse tempo maravilhoso Deus deu também para nós. Por exemplo, hoje é domingo. Primeiro dia de uma semana, um tempo. Um dia é um tempo.
Uma semana um tempo, um mês um tempo, um ano um tempo, 10 anos, uma década um tempo, 100 anos outro tempo. E esse tempo é administrado por nós, está em nossas mãos. Como tem coisa que não está em nossas mãos. E nesse tempo que nós temos, começando hoje, o primeiro dia da semana, até sábado que vem, que se encerra, você pode ser feliz ou triste. Você pode ser abençoado, você passar uma semana tribulosa. Depende do teu estado de espírito. Por isso que eu falei para você, às vezes a gente não tem por que se alegrar. Pô, a vida está difícil, estou sem dinheiro, tenho dívida pra caramba, tenho doença na minha casa, não tenho dinheiro para me comprar remédio, eu não consigo fazer meus exames, a coisa está ruim. Está bem, é só você lembrar que Jesus te amou primeiro. E pelo nome dele você consegue um monte de coisa aqui na face da terra, mas você precisa querer, viu? Esse evangelho de imposição você não vai encontrar nessa comunidade, porque Deus não impõe nada a ninguém. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a viver. Se nós aprendemos com a liberdade que temos, seremos abençoados. Se nós não queremos, seremos amaldiçoados, porque não pense que você vive em stand-by, você não vive. Ou você produz o bem ou você produz o mal. Se você pensa que não fazendo o bem você está livre, você está errado também. Porque João fala que todo bem que deveria ser feito e não é pecado. E quando estamos em pecado, estamos com o diabo dentro da gente. E não regala os olhos não, porque você pode estar sendo conduzido por Deus ou pelo diabo. Depende de quem você quer que entre na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Estou falando muito rápido hoje? Não, né? Vocês podem dar um sorriso? Quando fala que o diabo está na tua vida, o nego perde até o bico. Por exemplo, hoje, primeiro dia da semana. Você levantou pela manhã, tomou um banho, foi para a praça, foi para algum lugar, passeou, comeu, viajou. Você teve um dia, tá? Já está encerrando, né? Quase 8 horas. 8 horas. Daqui a pouco encerra o dia. O que você produziu hoje? Quantas pessoas você abençoou? Pastor, mas é domingo, e daí? O diabo trabalha os 7 dias da semana. Como Deus também te ouve 7 dias da semana. O que você fez hoje de bom? Você teve um tempo na tua vida. Você comeu, pode ter comido muito ou pouco. Agora na janta, por gentileza, não vá comer feijoada e dormir, porque daí você vai ter pesadelo. Aí você vai falar que é o diabo que está te perturbando à noite. Não é. É muito esforço do teu corpo, né? Para diluir tudo que você comeu. Então não coma muito à noite, para você ter uma noite tranquila, porque Deus quer que você durma bem. Porque se você dormir bem, você tem grande chance de amanhã você ter um dia feliz. Se você dorme mal, e o diabo também gosta que você durma mal, ele não pode fazer você dormir mal, mas ele pode atrapalhar você a dormir. Que daí amanhã você já acorda irritado. Vamos falar de hoje ainda? Quantas pessoas que nós abençoamos hoje? Quantos sorrisos que nós demos? Quantas gentilezas fizemos? Nós vivemos o que nós plantamos. Quantas vezes que você obedeceu teu pai e tua mãe hoje? Quantas vezes que você foi simpático com teu cônjuge? Quantas vezes que você falou para o teu cônjuge que você o ama hoje? Ah, pastor, eu tenho 60 anos de casado. Mas daí? Paulo, a Jane falou hoje que ela te ama, Paulo. Não? Aí. Tá vendo? A Miriam também não falou para mim, Paulo. Você vê como nós sofremos, Paulo. E interessante que não tem delegacia do homem, né, rapaz? Nós não temos para quem reclamar. A mulherada vive reclamando. Não, você. Miriam, posso cantar uma música para você? Depois? Deixa eu cantar agora. Porque você tem liberdade de falar, Miriam, eu te amo. Pronto, se eu não tinha falado hoje. Miriam, olha para mim, eu te amo. Você é muito linda, Miriam. Princesa da minha vida. Aí a gente vai dormir em São Paulo, não dá nada. Dormir na sala, né? Se você não plantou, o que você quer colher amanhã? Aí amanhã a gente quer ter um dia feliz, quer ter um dia abençoado, quer que as pessoas nos respeitem. Né? E às vezes a gente não está fazendo isso. E isso eu quero que você entenda que está inserido no texto que nós lemos, que foi o mesmo texto que Daniel pregou domingo passado, falando sobre o rico e o Lázaro. Porque essas atitudes egoístas são as atitudes do homem rico, que Jesus relatou como um acontecimento. Não foi uma parábola, isso aqui foi uma verdade. O homem rico se vestia de púrpura, de linho finíssimo, se despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. Era um cara que só pensava nele. Era um cara que não fazia nada para ninguém. Ele tinha dinheiro. E ele vivia a vida do jeito que ele queria, regaladamente. Então ele tinha um pobre, que chamava Lázaro,
que estava no portão da casa dele, esperando cair alguma coisa da mesa dele para comer. O rico tinha condições de dar um prato de comida para Lázaro, nem um prato de comida dava para ninguém. E é assim que ele foi tocando a vida dele do jeito que ele achava que ele tinha que tocar. E o homem pobre lá fora, desejando algumas coisas que nem amigos tinha. O amigo mais próximo que o Lázaro tinha eram os cães que lambiam as suas chagas. Se você não sabe o que é chaga, é feridas. Aquelas úlceras que dá na pele, aquelas feridas enormes, misturadas com sujeira. E os cães lá lambiam aquilo lá do corpo de Lázaro. Mas um dia chegou o fim para os dois. Os dois morreram, viu? Assim que no versículo 22 fala: um dia o mendigo morreu e os anjos o levaram junto de Abraão. No mesmo dia morreu também o rico. E o rico foi sepultado. Então as coisas são definidas na terra enquanto a gente vive. Os dois viviam, você percebeu? Um vivia de uma forma extremamente egoísta, como muitos de nós vivemos. Quando você não cumprimenta ninguém, quando você não faz o bem para ninguém, quando você não sorri para ninguém, quando você não diz que ama ninguém, quando você não estende a mão para ninguém, quando você não vai fazer nada para ninguém, você é uma pessoa extremamente egoísta. E você pode viver assim, por favor. Como eu não tenho muita intimidade com todas as pessoas aqui, eu prego aquilo que você pode viver do jeito que você quiser. Eu vou te explicar hoje, em poucas palavras, o que acontece depois que a gente sai daqui, porque todo mundo vai morrer. E se você é uma daqueles assustadinhos que detesta falar de morte, acorda para a vida, meu. Porque a morte é mais real do que você pensa e vai chegar na tua vida. Como vai chegar na tua família, como vai morrer teus amigos. Todo mundo morre um dia. E a morte vai chegar. Só que a morte não é uma obscuridade. A morte não é um enigma. Eu não sei o que vai acontecer. Sabe sim, se você não sabe eu vou te explicar. O que vai acontecer é que quando a gente parte daqui, já está determinado o que vai acontecer. O homem que era egoísta, egocêntrico, vivia só em torno dele mesmo, e Paulo faz referência lá na carta que ele escreveu a Romanos, capítulo 16, tem gente que só olha para o próprio umbigo, pessoas egoístas. Você pode ser assim, ou você pode ter uma vida da forma que você quiser, só que eu vou te explicar, duas pessoas como elas passaram dessa vida para outra. Aliás, eu sempre brinco, o pessoal que eu tenho mais amizade, e aí como é que tá? Tô bem, um pé na cova e outro na casca de banana. Se morrer, eu vou para o céu. Deus o livre, pastor. Não fala assim, viu? Paulo fala a mesma coisa. Aliás, nós lemos aqui, domingo passado, Paulo falou, se dependesse de mim, que Jesus me chamasse logo para ir com ele para a glória. No entretanto, pelo amor das pessoas que ele tinha de pregar o evangelho, ele continuou aqui na terra, mas pregando o evangelho, que é o que nós temos que fazer. E depois que morreu, a coisa já é determinada logo ali. O pobre morreu e foi levado junto de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Os anjos levaram, o outro foi sepultado. Já começou uma grande diferença. Só que é o seguinte, essa diferença ela é muito pior do que nós pensamos. Porque o corpo fica na terra, porque do pó nós saímos, para o pó nós voltaremos. É a segunda maior verdade depois do nascimento e a morte, viu? Você não tem muita intimidade com a Bíblia. Todos que nascem morrem. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Você já fez exumação de cadáver? Alguém da tua família já morreu? Você foi lá no cemitério ver? E não fique fazendo o olho arregalado, porque todo mundo tem que fazer isso. Mesmo que você tenha o seu jazido, que igual, eu já comprei o meu lá na chacrinha, Tá lá no... Não vou fazer propaganda do cara, não. Tá lá num desses aí. E também não venha você também com essa especulação. Depois que eu morrer, tanto faz. Tanto faz nada. Dá um trabalho do caramba para a família, viu? Depois que morre, filho. O negócio é caro enterrar um peão. E ainda bem que não é por peso, É só por entrega mesmo. É carinho, viu? Você tem ideia de quanto custa um caixão, cara? A gente só descobre quando morre alguém que a gente tem que ir lá. E hora dura daquela, hein? Aí a pessoa fala assim, olha, você pode enterrar nesse caixão de 600? Quase transparente a madeira. Você pega uns gordinhos assim na vida, Uns gordinhos assim na vida, O caixão não aguenta. Aí tem caixão de 15 conto, 20 conto. Vale um carro, um caixão. Um carro sem roda que vai ficar no meio da terra. E vai ficar lá. E tudo isso vai acontecer com todo mundo. E você vai ter que enfrentar esse momento triste. Mas é só para a carne. Do pó nós saímos, para o pó nós voltaremos, o corpo fica aqui na terra. A alma é transladada para um lugar que você decidiu agora, em vida. Viu? Esse texto é muito profundo, ele desmistifica um monte de coisa.
Porque Satanás, ele quer mexer com a nossa inteligência. Ele quer obstruir a nossa visão, para que não enxerguemos o espiritual de Deus, porque o espiritual de Deus se concretiza na vida, porque tudo está ligado à vida, porque Jesus Cristo é vida. E um dos profundos ensinamentos é esse: o que morreu foi levado pelos anjos, ele continuou na vida. O outro que não tinha, que só pensava nele, foi sepultado, acabou ali. Acabou a primeira parte, porque na segunda parte, os dois estavam em lugares diferentes. E o Lázaro foi para o seio de Abraão. Quem viu Lázaro foi o cara que viveu regaladamente aqui na terra. Ele olhou para cima e viu Lázaro junto com Abraão, ele gritou: ô Abraão, olha o Lázaro aí. Cara, peça para ele molhar o dedo na água e vir aqui que eu estou com muita sede. Abraão falou: não dá, cara, a gente não passa. Irmãos, a vida é decidida agora, em vida. O futuro pós-morte é decidido agora em vida. Você pode decidir se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Você pode decidir se a tua família vai para o céu ou vai para o inferno. Você pode decidir se os teus amigos vão para o céu ou para o inferno. É uma responsabilidade muito grande que nós temos quanto ao Evangelho de Cristo Jesus. Porque o Evangelho tem que ser pregado. A ordem para nós é ide a todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, porque todos fomos criados por Deus. Precisamos ser filhos para ir para o seio de Abraão. E as pessoas não estão sendo ensinadas a isso. E a diferença entre eles era muito grande. Só que é o seguinte: o rico tinha tormento. Olha, presta bem atenção como que a coisa é profunda. Ele morreu, ele tinha consciência que ele gritou: tem compaixão de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito em meio a essas chamas. Ele sentia dor, o sofrimento era maior lá embaixo, porque ele estava em um lugar de extremamente quente, sofrendo muito. No entanto, Abraão falou para ele: meu, não dá. Você lá na terra, você recebeu tudo que você poderia receber. E quero te falar uma coisa para você: ele não foi para o inferno porque era rico. Ele foi no inferno porque era egoísta. Viu? Porque a riqueza da terra não demanda o futuro pós-morte. Não demanda. Porque o futuro pós-morte é ligado às atitudes. Mas aí que está, Jesus dá um ensinamento lá em Mateus capítulo 6, que ele fala assim: aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Esse homem escolheu fazer as coisas só para ele. Lembra quando nós vemos lá em cima que o Lázaro tentava se alimentar com as migalhas da mesa dele? Tanto é que enquanto ele estava na terra, ele era um cara consciente, que ele conheceu Lázaro. Só que agora que ele estava no sofrimento e viu Lázaro no bem bom, ele quis conversar com Lázaro. Quando ele estava bem de vida, se ele desse um prato de comida por dia para aquele homem, nem que fosse só uma refeição, ele já tinha um monte de ponto para ganhar para a vida eterna. Mas nem isso ele fez. Mas no sofrimento ele se lembrou de Lázaro e queria que Lázaro viesse ajudar. Lázaro não pôde ir porque a determinação está agora em vida e há um grande abismo entre eles colocado. Aí ele falou: então, por favor, olha como ele também não era uma pessoa má. Apesar de ser egoísta, apesar de pensar só em si, não era uma pessoa má, não era uma pessoa bandida, não era uma pessoa... era uma pessoa boa. Porque no inferno, queimando em chamas, ele lembrou da família. Então, pelo amor de Deus, manda o Lázaro ir lá conversar com a minha família. Abraão falou: não dá, cara, não volta mais. Aqui começa a desmontar as teses de reencarnação. Aqui começa a desmontar teses que as pessoas criam. Deixa eu te explicar um pouquinho só sobre isso. Não quero me aprofundar, que eu quero terminar antes da meia-noite hoje. Amém? Amém. A Bíblia, ela foi feita para ser seguida. Quando as pessoas não conseguem seguir a Bíblia, elas começam a fazer atalhos. Esses atalhos chamam-se concílios. Esses atalhos chamam doutrina de homens. Coisas que não têm contexto bíblico. Quando alguém vem falar alguma coisa da Bíblia para você, pergunta para ela: onde está escrito? Ah, não, é depois que a gente morre, dá para você ajudar a pessoa. Mostra para mim onde é que está escrito isso na Bíblia. A pessoa não vai conseguir achar. Porque isso foi uma tese elaborada por homens, colocada nos concílios, para que a igreja seguisse os concílios. O concílio é uma separação da palavra, isso é a palavra. O concílio é um paralelo com a palavra. Olha que interessante. Quem tem conta em banco aí?
mais de um banco. Conta em 2 bancos. Se você pegar o cartão do banco A e for no caixa eletrônico do banco B, funciona. Mas entra na máquina, não entra? Entra. Aí você digita a senha do A no B. O que que dá? Senha incorreta. Ou acorda. Cai na real, corintiano. O concílio é uma coisa muito perto da palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai te abençoar pelo poder da palavra, não pelo concílio. O concílio é perto. Por exemplo, tem igreja que homem não pode sentar do mesmo lado que mulher. Me mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia, estou aqui. Mostra na Bíblia que homem não pode sentar perto da mulher. Me mostra na Bíblia que eu tenho que vir de paletó e gravata todo culto, que Deus está olhando a minha ornamentação externa. Me mostra na Bíblia que o poder está na gravata, que hoje eu poderia estar usando, não estou. Uso quando eu quero, viu? Eu tenho liberdade disso. Eu tenho liberdade de chegar no espelho, pôr a roupa, não fiquei bem com essa roupa. Aliás, toda roupa fica bem em mim, porque eu faço bem para a roupa. Vocês entenderam, né? Que a beleza é grande dessas coisas. Mas assim, dia de ceia, eu gosto de vir de terno. Tá calor, e daí eu ponho meu terno e venho embora. Assim como hoje, o que você fez? Hoje você pode ter ouvido música? Você pode ter ouvido música hoje. Que música que você decidiu ouvir? Miriam, você quer que eu canto a música para você? Eu vou cantar. Faz 3 semanas que eu estou ouvindo só 2 músicas. Eu gosto. Eu tenho alguns defeitos que eu estou tentando melhorar, mas é difícil melhorar. Mas eu ponho no repete, ela fica cantando a mesma música. E daí eu canto para a Miriam. Toda hora, Miriam, deixa eu cantar a música para você. Mas você poderia ter ouvido qualquer música. Por exemplo, de música brasileira. Eu poderia ter ouvido Skank. Gosto de ouvir o som do cara. Acho que aquela banda toca bem pra caramba. Aquele menino Marcelo Rosa, né, do Skank. Tem uma mão, tem um ginga. É um dos melhores guitarristas hoje que toca. Mas eu escolhi não ouvir ele. Ouvir música evangélica. Porque a música evangélica engrandece o nome de Deus. Eu estou de uma forma indireta prestando culto a ele. Porque quando se reunimos aqui na igreja, entenda. É a eclésia que está reunida aqui, o corpo de Cristo. Mas o culto a gente presta desde a hora que nós levantamos. E que culto que você prestou a Deus? E quem me falou que Deus está na gravata? Então hoje, porque eu vim pregar sem gravata, eu estou menos abençoado? Não, é uma escolha pessoal minha. Como é uma escolha pessoal sua, como foi uma escolha pessoal dessas 2 pessoas que nós estamos falando. O que você está fazendo da tua vida? Aí fala que depois que morre, aí você pode acender uma vela para a pessoa que você vai iluminar o caminho dela. Mentira. Porque o abismo que existe entre nós e eles, entre os que foram para o seio de Abraão e os que foram para o Hades, não tem como transpassar. Não existe limbo, não existe purgatório. Viu? Desculpa. Isso é coisa inventada pelos homens. Um paralelo muito próximo, se você não perguntar que contexto bíblico que você está se baseando, as pessoas não sabem. É a mesma coisa que pedir dinheiro na igreja. Em todo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, essa igreja está aberta só pelo poder de Deus. Viu? Porque eu estou na contramão de todo mundo está fazendo. Porque eu creio que o Deus eterno existe, que Jesus Cristo é o Salvador, o Espírito Santo é o meu Consolador, que eu tenho problemas, mas eu tenho solução. Porque eu descanso do Senhor e Ele supre as minhas necessidades. Eu também poderia fazer de outro jeito. Poderia chegar aqui, irmãos, está muito difícil pagar os 9 mil de aluguel desse prédio, pagar mais 3 mil de aluguel desse estacionamento, pagar mais tanto de programa, pagar mais tanto de internet. Porque para esse culto chegar na tua casa não é de graça. Tem equipamento, tem aparelhagem, e esses equipamentos vira e mexe a gente tem que trocar. Manter uma banda larga aqui, porque a minha banda larga tem que ser grande no upload, né? Porque é o que eu mando para fora, não é barato ter isso. Mas a gente manteve tudo. E eu não te peço nada. Aí eu poderia contar uma história triste para você, fazer uns carnezinhos. Falei, irmãos, por gentileza, me ajude com 100 reais. Você que pode ajudar com 1.000. Aí eu te pergunto, que contexto bíblico que está isso? Se Jesus entrou na casa dele, meteu o pé na barraca, chutou o dinheiro, chicoteou as costas dos cambistas e falou, isso aqui não é lugar de negócio, isso aqui é casa de oração. E hoje descambaram tudo aí o evangelho. Mas sabe por que esse evangelho progride? Porque tem gente que acredita nessas barbaridades. Que são pessoas que estão vivendo a vida do rico, preocupadas só consigo. Aonde eu vou morar? Irmãos, Jesus falou para um cara que queria seguir ele, velhinho, presta atenção. Eu não tenho onde dormir, não tenho mesa para comer, não tenho café da manhã. Se você quiser me seguir, larga tudo e segue. Meu cara não seguiu.
E hoje as pessoas estão indo a certos lugares para morar melhor. Irmão, você quer morar melhor? Trabalha mais. Aproveita que você está trabalhando, faz um curso, faz uma pós-graduação, faz um doutorado. Faça um curso que complemente a tua profissão. Aí você acha que você ganha pouco, enquanto você está trabalhando, mande currículo. Irmãos, a melhor hora de procurar emprego é quando você está trabalhando. Não é quando você está desempregado. Quando você está desempregado é uma desgraça. Daí você ganhava 7, aí você vai trabalhar por 2.500. Livrou caramba, livrou o primeiro mês, o segundo. No terceiro tuas contas tá, porque o teu padrão de vida é desse tamanho. Você ganhava esse tamanho, agora você está ganhando esse. O padrão continua assim, é defasagem. É o que o Brasil está sofrendo hoje. Aí emprego que foi bom, em 3 meses já virou uma desgraça na tua vida. Mas por quê? Escolhas erradas. E essas escolhas erradas afetam as nossas vidas. E afetam até aonde nós iremos depois da nossa morte. Porque o cara, contudo, um cara ainda que tinha consciência. Meus irmãos não podem vir para o mesmo lugar que eu. Agora vocês perceberam uma coisa interessante nesse texto? Que quando fala de Lázaro, não falou que Lázaro lembrava do rico. Ele só pediu as coisas para Lázaro. Manda que molhe o dedo, manda que Lázaro volte lá. E Lázaro não lembrava do cara que estava lá. Sabe por quê? Porque quando nós formos para o lugar que está preparado para nós, as coisas inseridas em nossa mente, como dor, problema, todas essas coisas que foram colocadas pelo maligno na tua vida, não entra no céu com você, porque isso não pertence a Deus, não faz parte da criação dele. E Lázaro chegou lá, estava de boa. Talvez conheceu algumas pessoas, como nós iremos conhecer pessoas do bem que nós nos encontrarmos lá, mas não teremos lembranças passadas da desgraça. Porque quando nós subirmos para lá, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas e seremos confortados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, para terminar, o questionamento é esse. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? Para onde você quer que a tua família vá? Para onde você quer que os teus amigos vão? Por exemplo, hoje, estamos terminando um dia. Convidou alguém para vir à igreja? Fez uma boa ação? Convidou alguém da tua família? Está orando por alguém? Pega o nome da pessoa, escreve. Sogra, vou orar pela minha sogra. Senhor, traga a velhinha para a casa de Deus. Pastor, mas tem motivo bom para orar para a sogra? Tem. Se não fosse ela, você não tinha casado, cabeção. Estava aí sorteiro, né? Ela providenciou a tampa para a tua panela. Olha que benção. Essa mulher tem que ser honrada, gente. E gente briga com sogra ainda, judiação, né? A Miriam é uma boa sogra. Gente fina. Teus pais já estão convertidos? Teus filhos estão convertidos? Quem da tua família? Teus primos? Teus tios? As pessoas que trabalham conosco? Todas já estão preparadas para ir para o seio de Abraão, para um lugar gostoso? Ou estão preparadas para ir passar o resto da vida numa tribulação desgraçada? E a nossa responsabilidade é essa, de fazermos o bem às pessoas. Será que estamos fazendo? Para um pouquinho para refletir. Você está na vida. Dá para você fazer ou dá para você não fazer. E dá para nós fazermos, viu? Não é impossível. Estou pedindo para você ser um radical, trazer a pessoa esganada. Não, ore por ela. Convide. Não canse de convidar. Não canse de orar pelas pessoas. Pastor, mas a pessoa é ruim. Tudo bem, não tem problema, ore por ela assim mesmo. Ela é ruim aos seus olhos. Às vezes ela pensa a mesma coisa de você. Eu não me dou bem com aquela nhaca porque aquela pessoa é ruim. E às vezes nós estamos sendo os ruins da história, né? E vivendo um sofisma desgraçado, achando que os outros são ruins. Sabe por quê? Na nossa vida pessoal falta muito parâmetro. Qual que é o parâmetro de bem e mal? A Bíblia. Qual que é o parâmetro de vivermos uma pessoa bem no meio da sociedade? Jesus. Jesus de Nazaré passou por todas as circunstâncias que nós passamos. Aprenda com ele. Leia mais a Bíblia de manhã. Se insira mais no Evangelho. Porque não vai ter jeito, querido. Ou resolve aqui, ou lá para frente vai ser muito ruim as coisas. Isso está em nossas mãos, de nós abençoarmos ou não abençoarmos as pessoas. Agora, como que nós poderemos dar o que nós não temos? Quantas vezes que estamos dedicando, quanto tempo da semana que estamos dedicando a Deus? Eu quero orar por você nessa noite e abençoar a tua semana. Você tem uma semana legal, cara.
Quero que em nome de Jesus, coisas que estavam paradas na tua vida, Deus entre com providência, te abençoe, abra portas esta semana. Mas tem coisa que Deus não pode fazer que a gente não faz por merecer. Lembra no dia da ceia, quem teve aqui na ceia, eu preguei em Romanos capítulo 2, versículo 6, Deus te recompensará segundo o teu procedimento. O procedimento desse cara, e mais uma vez eu falo para você, ele não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque ele era egoísta e era uma pessoa boa, mas só pensava em si mesmo. Feche teus olhos um pouquinho.